Olá pessoal, diante dos últimos acontecimentos que temos visto, né? A notícia de morte em toda parte do mundo, pessoas em pânico, pessoas desesperadas, o medo tem se instaurado em várias partes do mundo, em vários países, e eu estou me referindo ao vírus, né? Ao coronavírus, que é este vírus que teve a sua origem na China e ultrapassado fronteiras, seguido e chegado em vários países, inclusive chegado até nós aqui no Brasil. E verificando e observando os noticiários, hoje a notícia do dia, a notícia destes últimos dias é sempre essa, é sobre o coronavírus, é sobre a morte causada pelo coronavírus, é sobre lista de pessoas famosas que estão sendo contaminadas pelo coronavírus. Notícia de morte, enfim, essa é a notícia, essa notícia que tem alarmado o mundo. A Organização Mundial da Saúde, ela alvoroçou o mundo com essa notícia, e isso em todos os meios de comunicação é notório, nós podemos observar. Se nós ligamos a TV, iremos ouvir nos telejornais falando acerca do coronavírus e suas vítimas. Se nós ligarmos o rádio, da mesma forma. Se nós então acessarmos a internet, iremos verificar os comentários, os comunicados de todos a respeito do coronavírus. Mas neste momento eu quero aqui falar sobre vida, e eu não quero falar apenas de morte, eu não quero falar de morte. Morte já tem vários porta-vozes aí, a mídia digital, a mídia, né, secular, já tem divulgado essa notícia de morte. O que eu quero trazer neste momento é uma notícia de vida, é uma boa notícia. Eu quero lhe dizer que, assim como o coronavírus tem ceifado algumas vidas, né, algumas pessoas, algumas vítimas em toda parte do mundo, eu quero lhe falar acerca de um vírus maior, de um vírus da morte que tem assolado o planeta Terra. E embora essa notícia não tenha sido alarmada, embora a população mundial não está em pânico por causa disso, estão muito mais alarmada por causa de um coronavírus, tem ceifado algumas vítimas, sim, os sintomas semelhantes a um resfriado, mas de fato é que se não prevenir, não houver uma prevenção, ele pode gerar a morte. Mas eu quero falar acerca do vírus da morte. E quando eu me refiro ao vírus da morte, eu estou me referindo ao pecado. E quanto ao pecado, não é um vírus que tem surgido há poucos dias, há poucos meses, não. O pecado já é um vírus da morte. Esse vírus da morte já existe há milhares de anos. E milhões e milhões e milhões de pessoas morrem a cada dia. Milhões de pessoas morrem a cada hora, a cada momento, a cada segundo que passa. A cada segundo, milhões de pessoas morrem sendo vitimizadas pelo vírus da morte, chamado pecado. E o pecado, ele vitimou os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E, consequentemente, esse vírus se espalhou pelo mundo. E hoje, na casa dos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, esta pandemia alcançou todos. Todos estão contaminados pelo vírus da morte chamado pecado. Mas a boa notícia que eu quero dizer é que existe uma cura. Os cientistas em toda parte do mundo, em todos os países, estão focados, estão trabalhando incansavelmente em busca de uma vacina que possa trazer a cura para esse vírus chamado coronavírus. Cientistas estão lutando incansavelmente, estão trabalhando incansavelmente em busca de uma cura. Mas em relação ao vírus da morte chamado pecado, já existe uma cura. E esta cura, ela é anunciada. Ela é anunciada aos 4 cantos do planeta Terra. Assim como os meios de comunicação estão alvoroçando o mundo, alertando, né, e alarmando também o mundo todo com o coronavírus, divulgando e noticiando acerca dessa matéria, a igreja, como porta-voz de Deus na terra, ela tem divulgado aos 4 cantos do planeta que há um vírus maior, que o vírus da morte, ele está matando milhões e milhões e milhões de pessoas. A igreja é um meio de comunicação que Deus tem usado, e quem sabe você não tem ouvido, quem sabe você ainda não tem observado, e este momento então em que estamos vivendo, neste contexto, em que um vírus ele tem sido mais alarmado do que o vírus da morte chamado pecado. Portanto, a igreja, além de porta-voz e dizer
que este vírus está matando milhões e milhões, a igreja ela já tem um antídoto, ela já apresenta também um antídoto para a cura deste mal. E quando eu estou me referindo a isso, eu estou me referindo à cura que já existe há milhares de anos. O sangue de Cristo Jesus, que purifica o homem de todo o pecado. Portanto, meu amigo, o sangue de Jesus é a cura para o vírus mortal chamado pecado. E a igreja, como meio de comunicação, nós estamos divulgando em todos os 4 cantos da terra, em todos os países, que Jesus Cristo é a solução para este mundo em crise em que estamos vivendo. Portanto, assim como o coronavírus, ele tem os seus sintomas, a pessoa, para ser diagnosticada, ela precisa fazer um teste, ela precisa fazer um exame, passar por alguns exames. Da mesma forma, eu quero lhe convidar neste momento a fazer um teste. Faça um exame de consciência neste momento e você verá que você está contaminado por este vírus mortal chamado pecado. O sintoma maior do vírus chamado pecado é desobediência à palavra de Deus. Este é o maior sintoma. O maior sintoma do vírus mortal chamado pecado, do vírus da morte chamado pecado, é desobediência à voz de Deus. Portanto, se você tem desobedecido à voz de Deus, este é o principal sintoma. E eu quero lhe dizer que você foi contaminado pelo vírus da morte chamado pecado. Se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando e você está contaminado pelo vírus da morte. Então há uma necessidade de procurar imediatamente o hospital, a igreja de Cristo Jesus. Procure imediatamente uma igreja evangélica. Procure imediatamente uma igreja. Procure e ali esteja. Procure e ali com certeza você será ministrado por um pastor. O pastor estará ministrando a palavra. O pastor estará lhe aconselhando. Diga a ele: olha, eu quero a cura. Eu quero a cura para a minha enfermidade, para esse vírus maldito chamado pecado. Agora, se porventura você não quer, não tem o costume de ir, eu quero lhe convidar nesse momento a fechar os teus olhos e faça comigo esta oração. Senhor meu Deus, neste momento, ó Deus, fazendo o exame de consciência, eu cheguei à conclusão de que de fato eu sou um pecador. E o vírus da morte chamado pecado chegou até a mim e eu estou contaminado. Deus amado, mas eu acredito e creio neste momento que através do sacrifício substituto de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele nos garantiu a cura e através do seu sangue somos purificados de todo o pecado. Portanto, neste momento eu entrego a minha vida em tuas mãos. Senhor Jesus, ó Deus, eu te agradeço pelo grande milagre da salvação e eu tomo posse neste momento. Em nome de Jesus. Continue me conduzindo no caminho da verdade, me conduzindo no caminho do teu querer e da tua vontade. Neste momento eu me renuncio à minha vontade e quero fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz. Esta é a melhor notícia. Notícia de vida. Notícia de vida e abundância. A notícia de morte já tem sido divulgada. Nós, como igreja, devemos divulgar a notícia de vida. Jesus, vida abundante, vida eterna.